Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje estou aqui para tratar com vocês sobre as bacias hidrográficas, tá? É um componente interessante porque todo lugar do planeta, praticamente, tem sua divisão em bacias hidrográficas. Todo lugar, né? Todo lugar, algum dia vai chover e essa água vai ter que escoar para algum lugar, né? Essa água pode cair tanto na parte de baixo, né, no vale, ou pode cair onde a gente chama de divisores de água, que é essa parte aqui de cima. Aqui em cima é onde a água pode cair tanto numa bacia quanto em outra. É a divisão de bacias, é a parte mais de cima da bacia, é onde a bacia está começando, porque depois disso a água só pode escorrer. Olha só, essa setinha azul mostra para onde a água está escorrendo, que é sempre para baixo, tá bom? Depois disso, nós temos o que a gente chama de afluentes, porque existe um rio principal, existe uma nascente do rio principal, né? Que a nascente costuma ser um pouco mais para cima, né? E existe o afluente, que é um rio, né, que não é o principal, mas ele alimenta o rio principal. Se não fosse o afluente, o rio principal, ele quase não teria água. Seria somente um filetezinho de água. Por exemplo, o Rio São Francisco. Ele nasce um riacho, vai recebendo seus afluentes, e de repente ele vira uma bacia grande ao ponto de ser navegável em alguns pontos, né? O grande Rio São Francisco. O Rio Amazonas também. Ele começa lá na Cordilheira dos Andes, onde tem várias e várias montanhas com muitos de gelo, de geleiras mesmo. E ele vai pegando tantos afluentes que tem uma hora que ele se torna o maior rio do mundo, né? Ele começa como o Rio Solimões e depois se torna o Amazonas a partir do momento que ele se encontra com o Rio Negro. E aí o que acontece? Os divisores de água, como eu falei, tá até falando aqui embaixo, são, né, o que a gente considera como os limites, né, de bacias hidrográficas, né? O rio principal, né, ele tem essa parte, né, dele que o limite é a parte mais alta onde a água começa a escorrer. Se a gente for um pouco mais alto que isso, pode acontecer da gente chegar até mesmo numa outra bacia e a água escorre para uma outra região, tá? Mas se for, dependendo, se for dentro daquela bacia, a água só pode escorrer para o rio, tá bom? Gente, também temos a questão do escoamento subterrâneo, que são os lençóis freáticos, tá? Os lençóis freáticos, pessoal, nada mais são do que a parte de baixo, né, no solo, que tem uma concentração de água, que vai fazer com que em alguns pontos essa água aflore na forma de nascentes. E aí nasçam os rios, tanto os afluentes quanto os principais. Lembrando que os principais são sempre os mais longos, são sempre os rios que têm maior comprimento, tá bom? E o rio, no final, tem a sua foz, que é onde ele vai cair, e sempre vai ser, pessoal, num grande corpo de água que ele vai cair, né? A não ser que ele seja arreico, e aí eu já vou explicar. Mas ele sempre vai, gente, desembocar, terminar ou no mar, né? Ele vai desembocar ou no mar, ou num grande lago. Aí ele desemboca no lago, aqui é mar, tá vendo? E aqui é o rio. Ou, como eu falei, se ele for arreico, ele vai às vezes desembocar num pequeno lago ou até mesmo ele vai desaparecer, tá bom? Então, pessoal, fiquem bem atentos a isso, porque isso vai cair em prova. Vamos relembrar os componentes da bacia hidrográfica, pessoal? Isso vai ajudar bastante a gente. Vamos lá. Temos o divisor de águas. Temos também os afluentes. Temos as nascentes, tanto dos afluentes quanto do rio principal. Como falei, então, temos o rio principal. E temos a foz também. Lembrando que também temos o leito. Essa parte aqui, gente, que é na beirada do rio, nós chamamos de beirada do rio, né? Se você chegar no rio
e molhar seus pés onde está na parte mais rasa do rio, você está no leito do rio, né? Você não está na parte mais funda e nem está na parte tão seca. Você está exatamente na beirada, onde o rio está realmente no seu limite aqui da terra, na divisão entre a água e a terra. Desculpa, entre a água e a terra. Então você está no leito do rio, tá bom? E aí o que acontece? Nós temos alguns tipos de foz. Isso eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu dei uma aula hoje para o sexto ano e um aluno acabou errando. Um aluno que é bom em geografia acabou errando e eu fiquei preocupado. Ué, eles estão errando tão fácil assim? Vamos entender melhor essa questão. Temos o delta e o estuário. Gente, delta, o rio, ele vai depositando sedimentos aqui na área que ele está desembocando. É como se ele estivesse chegando, né? De repente, ele vai começar a dar seu material, tá? E despejando seu material, vai formar barrancos de areia até chegar no mar. Aqui, por exemplo, é o mar, tá? Depois, a água que vai vir, ela não vai conseguir passar no meio dessa areia, ela vai ter que contornar essa areia, ou vai ter que se dividir para passar menos água no meio. Vou explicar melhor. Tem o rio aqui. Aí, de repente, ele está trazendo um monte de sedimento e vai depositando. Aí, esse sedimento vai virando vários barrancos de areia. Ele vai conseguir atravessar esse barranco de areia? Não, ele vai contornar essa areia. E aqui é o mar, tá? Ele vai contornar essa areia até conseguir chegar. Não passando por cima, ele vai fazer o quê? Ele vai passar por onde der para passar, mas vai formar várias pequenas ilhas, onde é a foz. E esse é o delta. Lembra do delta do rio Nilo, pessoal? O rio Nilo, ele tem um delta muito parecido com esse aqui, ó. Ele tem um delta muito parecido com esse aqui, tá? O delta dele é bem grande e em formato de triângulo, porque tem vários barrancos aqui no meio, antes dele chegar no mar. Já o estuário, que são a maioria dos rios do Brasil, por exemplo, como por exemplo o Rio Paraná, o Rio São Francisco, o Rio Tocantins-Araguaia, ele deságua direto no oceano. Às vezes tem uma certa curva e ele vai dissolvendo a água doce na água salgada aos poucos. E aí o rio vai disputando o espaço com a água salgada e aí o rio acaba que entorta um pouco em formato de curva. E traz assim um certo alagamento aqui na frente, tá? E aí se formam os mangues, porque o rio adentra um pouco no continente, formando os mangues, mas não forma as famosas ilhas, não é o suficiente para formar aqueles barrancos, tá? E aí o que acontece? Nós temos no Brasil a maior foz do mundo. Gente, vocês têm noção que são 200 quilômetros de deságue de rio? É como se um rio inteiro, de lado a lado, tivesse 200 quilômetros. Pessoal, um rio, o Rio Amazonas, até seu deságue, né, no Amapá, aqui é Amapá. Aqui, deixa eu te mostrar. Opa. Aqui é Amapá. Aqui é Amapá. E aí, gente, para você ter uma ideia, a ilha de Marajó é uma das ilhas do delta do Rio Amazonas. Uma das ilhas é a ilha do Rio Amazonas, do Rio Marajó. Olha, a ilha de Marajó, tá? Gente, muita coisa, né? É uma foz imensa, a maior foz do mundo, 200 km de extensão. E é uma foz mista. Como eu falei, existe a foz mista, que aqui, ó, essa parte aqui, né, são barrancos que viraram ilhas. Barrancos mesmo, gente. É entulho de terra que virou ilhas maiores que cidades. Isso aqui é maior que Belo Horizonte, por exemplo. E nessa outra parte aqui já é a foz em estuário, tá? Vocês veem que o rio emenda essa foz aqui para uma foz que acaba saindo completamente para a água, para o mar, sem intervenção de nenhum tipo de ilha ou coisa do tipo, tá bom? Bom, espero ter entendido. Qualquer coisa, deixem a dúvida nos comentários ou façam a dúvida lá na sala de aula que eu vou tirar com prazer, tá bom?